Já se sabe que quando a pessoa ela está num estado alterado de consciência, seja de hipnose, de meditação ou alguma coisa assim, isso tende a favorecer a ocorrência de fenômenos como telepatia, precognição e outras coisas assim que são estudados pela pesquisa parapsicológica científica. Então, na verdade, de alguma forma, esse estado hipnótico ele abre a mente das pessoas para uma série de coisas. Né? Na verdade, muitas pessoas se perguntam por que a hipnose ela funciona tão bem para algumas pessoas e não funciona tanto para outras. Existem várias abordagens sobre a hipnose, vários tipos de hipnose ou formas de se fazer hipnose. No passado usava-se muito o que hoje se chama de hipnose clássica, que na verdade são roteiros hipnóticos que foram desenvolvidos por pessoas há muitos anos atrás. Essas pessoas estudaram formas de fazer hipnose e eram muito bem sucedidas e desenvolveram técnicas hipnóticas. Então existem uma série de passos e técnicas onde supostamente o estudante deveria seguir aquilo nos mínimos detalhes, como se fosse uma receita de bolo. Sabe o livro Dona Benta e vai fazer um bolo de chocolate, né? Então misture a farinha, os ovos, o chocolate, bata em tal sequência, em tal ordem. Então a hipnose clássica é como se fosse mais ou menos você seguir um livro de receitas, porque já deu certo no passado para algumas pessoas. Então algumas técnicas, alguns tratados de hipnose, eu tenho alguns deles antigos assim, eles vêm com verdadeiras receitas e passos para você seguir, né, páginas e páginas e páginas e páginas, onde você deve fazer várias coisas específicas no momento específico, usar uma linguagem específica e muitos chegam a dizer momentos que você deve ficar de pé, que você deve se sentar, que você deve ficar diante da pessoa, que você deve, enfim, seguir uma série de passos específicos, porque isso deu certo lá para o fulaninho de tal, em 1800 e pouco, em 1910, né, que desenvolveu isso e tinha uma prática muito bem sucedida com a hipnose. Mas estranhamente, a hipnose clássica, ela não tem um resultado assim tão abrangente em termos de números de pessoas que entram num estado de transe e se dedicam ao processo. Na verdade, a hipnose clássica ela funciona com algumas pessoas, ela não funciona com outras pessoas. Inclusive, uma pessoa, um estudioso, pesquisou isso, Henry Hilgard, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, há muitas décadas atrás. Ele seguiu um padrão bem clássico na hipnose, ele isolou uma série de fatores, ele fez uma hipnose toda seguindo passos específicos, assim, um método específico, uma coisa bem detalhada, mas seguindo um roteiro, e ele não mudava, era a mesma indução para todo mundo. A pessoa entrava numa sala, tinha um gravador, a pessoa se sentava diante de uma outra cadeira onde havia um gravador, e ela seguia uma indução gravada num monotom, de uma única forma para todo mundo. O resultado dele é somente 25% das pessoas conseguiram entrar num certo estado de transe, e dessas 25%, uma porcentagem bem menor ainda conseguia atingir um estado de transe profundo. Né? Mas mesmo assim, já era alguma coisa, já trazia resultados incríveis e há relatos incríveis sobre o uso da hipnose na época da Segunda Guerra Mundial, mais em outras situações de guerra, em cirurgias. Existem inúmeros programas de televisão que já foram transmitidos, inclusive no Brasil, onde as pessoas fizeram indução hipnótica e sofreram cirurgias diversas, inclusive operaram o coração apenas com a indução hipnótica. Essas pessoas não foram anestesiadas, não tomaram nenhum tipo de anestesia, nem nada parecido com isso, e elas apenas sob hipnose, elas foram anestesiadas hipnoticamente, e os médicos conseguiram operar o coração, outras partes do corpo, fazer cirurgias, até extrair dentes, controlar o nível de hemorragia, uma série de coisas assim. Então a hipnose sempre impressionou por conta disso. Existem muitos casos documentados, estudados, acompanhados. Existem várias sociedades e revistas científicas sobre hipnose hoje disponíveis nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares do mundo. No entanto, a hipnose ela vai mudar de cara
com Milton Erickson. Milton Erickson muda completamente tudo isso no século XX. Inclusive a história do Milton Erickson é uma história muito interessante, porque ele sofreu uma severa poliomielite e durante uma época da vida dele ele ficou completamente paralisado, ele não conseguia nem se mexer, então ele fez um enorme esforço para conseguir mexer o olho, se comunicar através do olho e tal, e ele ouvia os médicos dizerem para a mãe dele que ele jamais iria andar, que ele jamais iria falar. No entanto, ele andou, ele tinha os efeitos ainda da paralisia e tal, mas ele andou, ele teve uma vida, teve vários filhos, inclusive, né? Se tornou conhecido e tal, e eu acho que isso ajudou muito que ele começasse a raciocinar em termos de adaptar a hipnose para as pessoas, porque ele rompe com a hipnose clássica, ele rompe com os roteiros, ele rompe com as técnicas estruturadas, ele rompe com tudo isso assim feito na forma de uma receita, e ele começa a se interessar pela pessoa que estava ali diante dele. Quem é esse indivíduo que está aqui na minha frente? Qual é a necessidade que essa pessoa tem? Quais são as características que essa pessoa tem? Que coisas específicas essa pessoa possui, ela tem, enfim, ela é, que acaba gerando um resultado que eu preciso. Então, muitas vezes o cliente ele se distrai com alguma coisa do lado de fora na janela, então ao invés de ele dizer, olha para cá que eu estou trabalhando com você, ele começa a contar uma história sobre, por exemplo, uma planta do outro lado da janela. Por exemplo, um cliente dele ficou distraído olhando para o tomateiro que tinha no quintal da casa do Milton Erickson, e ele começou a falar do tomateiro que no inverno se recolhe, todos pensam que ele morreu, algo assim, né? Mas ele ia dizendo, o tomateiro, João, às vezes dorme, mas o tomateiro, João, também renova suas energias na próxima estação. Na verdade, ele não estava falando sobre o tomateiro, ele estava falando sobre o cliente João que estava ali. O tomateiro, João, renova suas energias. Então ele cria uma série de coisas como comandos embutidos, a indução indireta, onde na verdade a ênfase da hipnose, ela sai daquelas escalas e níveis hipnóticos. Não, tem gente que ainda acha que para botar hipnose, você tem que botar a pessoa no nível 2, no nível 3 e verificar se a onda X está acontecendo, aí tem que ligar um aparelho na pessoa para saber se a onda X ou Y está acontecendo, se ela está no nível 3 para fazer o fenômeno hipnótico X. Milton Erickson, felizmente, rompeu com toda essa porcaria e começou a se interessar pelas pessoas ali. E muitas vezes as pessoas entravam num estado de transe profundo e outras vezes não, mas elas conseguiam os mesmos resultados. Então a hipnose passou a ser uma interação entre pessoas, passou a ser algo que você tem um conhecimento da hipnose, o que é algo que ela estuda, é muito interessante, que mesmo uma pessoa que gosta de hipnose ericksoniana, ela estuda hipnose clássica também, justamente para ela poder fazer uma boa hipnose ericksoniana, porque a hipnose ericksoniana nada mais é do que isso, de você romper com os modelos rígidos, com as receitas de bolo e começar a trabalhar com aquela pessoa que está ali, com aquela pessoa, com aquelas características, com aquilo que se apresenta ali naquele momento, descobrindo o que funciona melhor para aquele cliente. Na hipnose clássica você vai fazer mais ou menos o mesmo tipo de técnica, mais ou menos o mesmo tempo, mais ou menos da mesma forma com todo mundo. Isso é um grande erro. Aliás, quanto mais se estuda os seres humanos, sabe-se que isso é totalmente desaconselhado e inadequado. É porque cada um é um, nós vivemos um mundo diverso, com pessoas diversas, que têm um background diferente, uma história diferente, uma cultura diferente. Tem toda uma série de processos que são únicos. Então, se eu faço uma coisa só com essa diversidade, eu só vou agradar aquelas pessoas que gostam das coisas que eu digo, daquele método, daquela forma de fazer, daquela forma de trabalhar. Ao passo que se eu me flexibilizo inconscientemente em termos daquilo que eu consigo fazer, conscientemente também na minha comunicação, eu mudo a minha comunicação, eu transformo a minha forma de interagir com o outro, de acordo com a necessidade do outro, as características do outro, eu aumento dramaticamente a chance de eu conseguir fazer rapport com aquela outra pessoa. Rapport é uma palavra francesa que não tem uma tradução em português, que significa entrosamento. Então, se eu falo a sua língua, se eu uso as metáforas que você gosta, se eu entendo o seu modelo de mundo e eu falo as coisas que fazem sentido no seu modelo de mundo,
isso vai fazer com que você se sinta acolhido, isso vai fazer com que você se sinta bem, né? Porque na verdade eu estou me aproximando de você. Ao passo que se eu fico numa estrutura rígida, numa técnica rígida, numa coisa extremamente conservadora e estruturada, e você é completamente diferente de mim, você tem um jeito de ser diferente, você tem uma outra forma de se comunicar, de interagir com as pessoas, eu começo a descombinar de você. E isso quebra o rapport, quando na verdade já se sabe que o rapport ele é muito importante para um processo hipnótico.